Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Alessandro encontra Mercedes e Gabriel chegando no hospital para a fisioterapia. Chuchu finge que acabou de encontrá-los. Alessandro pede que Chuchu não o engane. Bruno pede que Raquel vá com ele no tribunal, porque senão ela leva força. Raquel diz que não se importa, porque dá no mesmo ficar com o sobrenome Albeniz ou com Lombardo. Ela diz que não quer fazer parte desse escândalo. Bruno ameaça de deixá-la sem dinheiro. Maria José pergunta a Filipa o que Bruno queria. Filipa diz que incomodar como sempre e vai brigar pela herança. Toda a imprensa chega até Raquel, Bruno e Vitória e tentam entrevistá-los. O advogado de Bruno diz que a reunião estava reservada e não sabe como a imprensa ficou sabendo. Vitória diz que imagina como eles souberam. Vitória dá a entender que acredita que foi Bruno que os avisou. Mercedes e Gabriel explicam a Alessandro porque fizeram parte do plano de Bruno e Eric. Alessandro os entende, mas não quer prejudicá-los. Raquel fica com medo pela imprensa ainda estar lá. O advogado pede que Vitória e Raquel saiam pela porta de trás para evitar este escândalo. Já de noite, Fernando diz a Alessandro que Bruno é um infeliz e se meteu com sua irmã Kátia e tem vontade de dar uma surra nele. Alessandro diz que é melhor não, pois tem vontade de matá-lo para acabar com os problemas, mas não. Alessandro pede que Fernando cuide de sua mulher e de sua mãe, agora que não estará com elas. Fernando vê a mensagem do juiz, dizendo que vai realizar um novo safari fotográfico. Bruno diz a Eric que dentro de pouco tempo vai desfrutar de tudo que seu pai negou. Maura e Lisete encontram Bruno. Bruno diz que conseguiu o sobrenome Lombardo e também vai conseguir com que Alessandro exploda de raiva. Alessandro pega sua passagem de avião para viajar. Fernando liga para Alessandro e diz que entrou no blog do juiz e ele está quase partindo para um fotossafari. E se o alcançarem, podem entregá-lo às autoridades e acusar Bruno. Kátia, enxerida, escuta tudo. Alessandro diz a seu advogado que vai ficar fora do país por 1 ou 2 semanas. Fernando diz a Alessandro que se encontrar o juiz e o denunciar, todos vão saber do casamento falso dele. O advogado diz que isso não tem tanta importância, pois Maria José foi enganada e se apaixonou por Alessandro. E como não solicitaram a anulação do casamento, ainda estão oficialmente casados. Fernando diz a Alessandro que se ele for procurar o juiz, vai ir com ele. Bruno diz a Maura que pensou que se ele for rico, já que ela é, podem unir suas fortunas. Maura pergunta se ele está sugerindo deles se casarem. Bruno questiona por que não. Nojenta e fofoqueira, Kátia liga para Bruno e diz que escutou que seu irmão localizou um juiz pela internet, que ele subornou com um casamento falso e quer entregá-lo para a polícia. Bruno pede que Kátia o encontre daqui a meia hora no hotel. Maura diz a Eric que paga o triplo se ele informar tudo o que sabe sobre Bruno. O advogado deseja boa viagem para Alessandro. Mari diz a Alessandro que tentou contato com o escrivão, mas hoje ele não pode recebê-los e só tem agenda para amanhã, 4 da tarde. Alessandro diz que isso vai atrasar a viagem deles. Fernando diz que não se importa. Bruno vê a mensagem do juiz no computador. Imprestável, Kátia mostra tudo pro demônio. Bruno manda Eric ir à agência amanhã, pois precisa viajar. Bruno decide viajar essa noite mesmo. No dia seguinte, Bruno já está preparado e vai ao aeroporto viajar para dar fim no juiz. Roberto diz a Maria José que Raquel e Bruno conseguiram o sobrenome Lombardo. Maria pergunta de que lado ele está. Roberto diz que de nenhum, e isso é um assunto de irmãos. Maria José pergunta a Roberto se tem alguma intenção com sua irmã. Roberto diz que não. Roberto diz a Maria José que teve uma irmã que morreu de leucemia aos 12 anos. E Paula o lembra muito sua irmã, por isso gosta muito dela. Roberto diz que não é o cara ideal para nenhuma mulher. Maria José vê Alessandro chegando e corre até o amado. Bruno já chegou na cidade. Bruno quer fazer um tour para encontrar o juiz. Vitória diz a Alessandro que o que ele e Fernando vão fazer é arriscado demais. Alessandro diz que só vão procurar o juiz. Fernando pede a Vitória para que Kátia fique na casa dela, enquanto ele não volta. Fernando diz a Vitória que Kátia está se envolvendo com Bruno. Vitória diz que vai tentar controlá-la, mas que se ela quiser sair, não pode fazer nada. Alessandro diz a Maria José que a ama e não haverá um só momento que não pense nela. Maria José diz que sente medo, porque a viagem dele é perigosa. Alessandro diz que eles vão se comunicar. Vitória pede que Fernando se cuide e cuide de Alessandro também. Fernando diz a Vitória para não pedir apenas a amizade dele, porque os dois se amam. Eles se beijam. Fernando pede que ela não aceite nada de Hernan.
Vitória diz que claro que não e o beija. Bruno vai a uma agência e diz que um amigo seu acabou de chegar para fazer um safari. A senhora diz que esse safari já saiu e era um tour especial, mas se ele organizar um grupo pode reunir semana que vem. Bruno diz que precisa encontrar o amigo Juventino Romero nesse tour mesmo, o quanto antes. Bruno diz que está disposto a pagar o que for preciso para alcançar esse grupo e encontrá-los. Pedro, Gabriel e Mercedes vão à loja do moço. Xuxo encontra Eric. Xuxo diz a Eric que já encontrou Mercedes e o Gabriel, e Alessandro sabe de tudo, mas por agora não fará nada, mas que se ele voltar a se meter com aquela pobre gente, corta a cabeça dele. A assistente diz a Bruno que a viagem dele será uma aventura, pois o amigo dele faz uma rota para uma das ilhas mais belas e afastadas, e por ser uma reserva, o turismo não chega até lá. Bruno pergunta onde consegue comprar um saco de dormir, um binóculos e uma boa faca para armar uma barraca. A mulher diz que os guias devem o ajudar. Bruno insiste. Bruno compra uma faca bem grande. Fernando e Alessandro pegam um helicóptero e saem para pegar o voo. Bruno consegue um guia para ir encontrar o juiz na trilha. Paula vê Roberto com Kátia e fica triste. Vitória conta a Maria José e Filipa que Kátia e Bruno se envolveram. Maria José fica surpresa. Maria José diz que Bruno só se meteu com ela para tirar proveito. Filipa diz que Bruno deve querer que Kátia informe tudo sobre o que Fernando faz. Vitória fica preocupada. Paula diz a Maria José que não suporta a mentira da Kátia. É uma falsa, uma assanhada, e ficou a manhã toda conversando com Roberto. Maria José diz a Paula que entende que ela gosta de Roberto, mas não precisa exagerar. Alessandro e Fernando já estão no hotel. Roberto pergunta a Kátia do Fernando. Kátia diz que ele viajou com Alessandro. Alessandro liga para Maria José. Maria José diz que está sentindo muita saudade. Alessandro pergunta de Kátia e Vitória. Maria José diz que estão bem. Fernando e Alessandro olham o mapa e decidem ir à agência da Maia. Raquel e Ulisses ficam juntos no apartamento. Raquel liga para Bruno, mas não consegue contato pelo celular e está desligado. A recepção do hotel confirma a Raquel que Bruno deixou o hotel há 2 dias. Kátia liga para Bruno e pergunta como foi a viagem. Bruno diz a Kátia que tem que desligar porque está quase pegando a estrada e a comunicação é péssima. Bruno pede a Kátia que não diga a ninguém onde ele está. Bruno e o guia saem na caminhonete. Alessandro e Fernando chegam à agência e encontram a mesma assistente que Bruno falou. Alessandro diz que estão procurando Juventino Romero, que saiu num tour. A senhora diz que ontem veio um rapaz pedindo a mesma coisa que eles e comprou um tour particular. E o rapaz se chamava Bruno Lombardo. Alessandro fica chocado. Maura diz a Lisete que vai pagar a Eric 3 vezes mais do que Bruno e precisa saber tudo sobre o canalha. Eric liga para Maura e diz que tem uma informação muito importante para dar, mas primeiro quer o dinheiro. A senhora diz a Alessandro e Fernando que Bruno saiu hoje de manhã. Ela diz que ofereceria a eles um tour privado, mas não tem o pessoal disponível. Alessandro pergunta se tem outra agência. A senhora diz que vai ver o que pode fazer por eles. Fernando diz a Alessandro que com certeza Bruno veio matar o juiz e precisam alcançá-lo. A senhora diz aos rapazes que não tem mais ninguém para levá-los. Eric vai ao apartamento de Maura. Eric pede $1 milhão porque o que vai contar vale a pena. Maura diz que não é tão rico assim como ele pensa. Eric pede 700 mil. Eric diz que Bruno conquistou Maria José, disse que se chamava Alessandro Lombardo e se casou com ela, falsificando documentos, e a moça não sabia de nada. Vitória e Hernan passeiam num barco pelo mar. Raquel pergunta a Ulisses se vai se casar com ela. Ele diz que sim, e pede que ela vá, pois precisa fazer uma ligação importante. Raquel sai. Ulisses liga para Helena e pergunta notícias de Sandra. Helena diz que liga de vez em quando para Sandra e às vezes ela responde e outras vezes não. Ulisses diz sozinho que tem que se livrar de Raquel. Eric diz a Maura que quando Maria José percebeu que tinha sido enganada, não disse a verdade porque Bruno ameaçou de mandar o pai dela para a cadeia por vender coisas piratas. Maura fica surpresa. Eric diz a Maura que Bruno foi atrás do juiz, que precisou fazer o casamento falso e Alessandro também viajou para lá. Kátia pergunta a Raquel de Roberto, pois queria que ela levasse numa boate. Raquel pede que Kátia arranje um motorista e deixe seu marido em paz, pois ela é muito oferecida. Maura conta para Roberto tudo o que Eric a disse. Maura diz que só está dizendo isso porque queria desabafar com alguém, e mesmo gostando de Ulisses, não confia nele. Roberto diz que todos estão na República Dominicana, e Bruno deve ter ido matar o juiz, e Alessandro impedir.
Maura diz que não confia muito em Eric, mesmo tendo pago 800 mil. Roberto fica chocado com o valor que Maura pagou, apenas por uma informação. Maura diz que não quer que nada de ruim aconteça com Alessandro, já que o ama. Alessandro e Fernando se perguntam como Bruno descobriu isso e chegou antes deles. Fernando diz que a Mari não pode ter dito. Maura liga para Alessandro e diz que Eric o contou tudo, de Bruno, e ele também tá lá. Alessandro diz que soube pela agência de viagens. Maura pede que ele tome cuidado e manda um beijo para ele. Roberto diz a Maura que quem disse tudo para o Bruno foi a Kátia, e quando perguntou a ela de Fernando, ela deu um sorriso misterioso, e talvez tenha escutado a conversa entre o irmão e o Alessandro. Maura fica chocada e diz que essa garota é uma cínica. Alessandro se comunica com a senhora Maia. Ela diz que encontrou uma solução para eles, e sua empregada cuidará de tudo. Senhora Maia diz que vai levá-los na sua caminhonete. Alessandro diz a Fernando que conseguirão. Fernando diz que Bruno tem um dia de vantagem. Vitória diz a Maria José que ainda bem que ela conseguiu falar com Alessandro. Maria diz que eles chegaram bem. Maria José pergunta a Vitória por que não quer começar uma relação com Fernando, já que se amam, e não acha justo ela renunciar a esse amor pelos outros. Vitória diz que não vivem sozinhos. Infelizmente, a posição e o prestígio dependem do que os outros vão pensar. Maria José diz que os outros não vivem a vida deles e nem a felicidade. Vitória diz que sabe, mas Fernando tem a idade do Bruno e poderia ser a mãe dele. Maria diz que ela não é. Vitória diz que com a impugnação do testamento virá à tona sua relação com Antônio quando estava casada com Samuel, e Fernando seria a gota para transbordar o cálice, e todos os investidores e conhecidos vão pensar o pior e ficar contra ela. Maria José diz que entende, mas que ela tem direito a uma nova oportunidade. Vitória diz que talvez não seja o momento. Kátia, entediada, diz a Vitória que quer ir para a rua, passear. Vitória diz que não tem ninguém para acompanhá-la. Vitória diz à bruxa que não pode deixá-la sair, porque pode acontecer algo com ela, e não sabe o que dirá Fernando. Kátia ri e diz à senhora que ela só pensa em ficar bem com seu irmão e questiona se não tem vergonha de se meter com um homem mais novo ou porque gosta da carne fresca. Vitória pede que a infeliz não fale assim e tenha decência. Kátia diz que se naquela casa tivesse gente decente, estaria abandonada. Vitória recebe uma ligação de Fernando. Maria José vai atrás de Kátia e pergunta como se atreve a falar dessa maneira com Vitória, sendo que ela aceitou cuidar dela. Kátia diz que ela aceitou porque quis e porque é amante do seu irmão. Kátia diz a Maria José para não vir com esse papinho de decência quando ela mora com um homem que nem sequer está casada. Maria José diz a Kátia que ela não é ninguém para julgá-la e nem sequer sabe como as coisas aconteceram. Kátia diz que Maria José ficou com Alessandro por dinheiro e em troca ofereceu os carinhos para ele. Paula chega ali. Kátia diz: era só que me faltava uma lambisgoia que vivia às custas da irmã impostora. Kátia e Paula começam a brigar. Maria José acaba caindo no chão. Kátia e Paula não param de brigar. Filipa dá um tapa na cara das duas. Vitória chega ali e se certifica se Maria José está bem. Hernan diz a Maria José que ela tem que evitar esse tipo de situação e no estado dela tem que pensar no filho que está esperando. Alessandro e Fernando conseguem um carro para sair. Mari leva uns documentos da Kátia e pede para ela trabalhar. Paula volta a ir à escola. Arthur vai levá-la. Maria José ajuda seu pai e Xuxo nos trabalhos da loja. Enquanto isso, na República Dominicana, Bruno pede a seu guia para viajarem à noite também, para alcançar aquele tour. O jovem diz que precisam descansar e não poderia dirigir o dia todo. Ele diz que perto de onde eles estão, tem uma cachoeira, onde o grupo de fotossafari para tirar fotos. Dona Maia está indo de viagem com Alessandro e Fernando, sendo o guia deles. Alessandro vê que não tem sinal de telefone e não poderá se comunicar com sua mulher para dar notícias. Vitória diz a Maria José para pintarem uns artesanatos que o pai dela vende no mercado. Maria José agradece, mas que se sente à vontade no mercado. Maria José diz que há dias não falou com Alessandro e tem muito medo. Vitória diz que também não tem notícias de Bruno e isso é o que mais a inquieta. Bruno e o guia chegam à pousada, onde o grupo fotossafari parou. O carro que Fernando, Alessandro e Dona Maia estão viajando para no meio do caminho por problemas no motor. Bruno pergunta ao guia por que o tour chegou ali. O guia diz que é porque tem paisagens maravilhosas e uma cachoeira espetacular na selva.
Bruno pede informações para chegar na cachoeira e sai. Maia diz a Fernando e Alessandro que uns caras que mexem com mecânica moram a 3 quilômetros dali. Fernando e Alessandro empurram o carro para fazer ele funcionar. Bruno encontra o juiz, que está indo tirar fotos da bela cachoeira. Bruno ameaça o juiz com uma faca. O juiz fica com medo. Bruno acabou empurrando cachoeira abaixo, matando ele. O guia pergunta a Bruno se encontrou o Juventino Romero. Bruno diz que não o viu. O guia comunica a todo o grupo que Juventino Romero está desaparecido. Bruno finge estar triste por não poder se reunir com o amigo. Enquanto isso, de noite, Vitória está preocupada com Alessandro e Fernando por não ter nenhuma informação deles. Raquel pergunta à mãe onde Alessandro e Bruno estão. Vitória diz que Alessandro está em Nova York e Bruno, ela não sabe. Vitória pede a Raquel para falarem a sós. Vitória pergunta a Raquel como é a relação dela com Ulisses. Raquel diz que eles se amam. Vitória pergunta o que ele se dedica. Raquel diz que negócios, mas que como mantém Roberto há anos, não se importa de manter outro, pois Ulisses pelo menos a ama e a faz feliz. Raquel diz que vai se divorciar de Roberto e se casar com Ulisses. Ulisses diz a Roberto que não gosta de estarem brigados. Roberto diz que não está chateado, mas não quer nada com ele. Ulisses diz que ele devia compreender que ele não tem dinheiro e precisa procurar uma maneira de viver. Roberto diz que sabe, mas que ele não devia ter se metido com sua mulher. Roberto pede que ele procure Sandra, case-se com ela, desfrute de seu dinheiro e deixe todos em paz.